Fala galera, seja bem-vindo ao nosso Papo Empreendedor. Para você que é arquiteto e já entendeu que ser arquiteto também é ser empreendedor, hoje nós estamos trazendo um cara aqui que já pertenceu aos times do Sebrae Nacional, Grupo Pão de Açúcar, Grupo Gouveia de Souza, Home Story, o DD Ventures do Chile e o Grupo Ser Nacional Educacional. Possui também MBA em Mercado de Consumo e Marketing e MBA em Gestão de Projetos, além de extensões pela Harvard e USP. Seja bem-vindo, Ângelo. Pode começar a se apresentar. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para nós é uma honra ter você aqui no nosso canal. E como é que você entrou nessa área, assim? Conta um pouco da sua história, desde sua infância, como é que você entrou nessa área do empreendedorismo em si. Oi, Brenda. Oi, pessoal de casa, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e a honra é minha de estar aqui numa cidade tão incrível, Vitória da Conquista, e falando de um papo, batendo esse papo sobre um assunto tão incrível que é empreendedorismo. Na verdade, como eu estava comentando agora há pouco, há poucos minutos que estávamos ali fazendo uma apresentação do TED aqui em Vitória da Conquista, a minha história com empreendedorismo e com a área de negócios, na verdade, começou desde pequeno, desde os meus 4 anos de idade, curioso demais, persistente demais e muito inovador. Inovador porque eu sempre gostei muito de observar as coisas, E o papo do empreendedorismo, muito mais do que simplesmente ter um negócio, ser um empresário, o empreendedorismo está muito ligado à nossa veia, daquilo que nós carregamos conosco. Em que ponto e até que ponto cada um de nós temos um traço de empreendedorismo. E muitas vezes esse empreendedorismo, esse intraempreendedorismo, é barrado pelo medo, pela falta de confiança em si mesmo. Então, eu comecei a desenvolver um pouco esse lado de pensar nos negócios e pensar de forma empreendedora. Pensar o Ângelo como um profissional empreendedor. E eu nunca gostei de ser empregado. Sempre gostei de ser empregável. Porque eu acho que quando você é empreendedor e você vai construindo um pouco a sua carreira, a sua história, as coisas vão ficando muito mais divertidas, Porque você vai dando cara a todos os seus desafios e também a todos os seus momentos na sua trajetória profissional. Então, comecei desde cedo, curioso, como comentei aqui com vocês. E minha primeira empresa, na verdade, foi o Grupo Pão de Açúcar, E eu tive o privilégio de trabalhar no primeiro marketplace do Brasil. Era um negócio que desde então quase ninguém conhecia. O que é marketplace? Na verdade, são outros negócios vendendo dentro dos grandes portais e sites dos grandes varejistas. Então, comecei nesse primeiro marketplace do Brasil e tive a oportunidade de participar também do nosso primeiro projeto de retiro em loja. Aquela coisa de comprar no site e retirar em loja física. Então, a partir dali, começou assim a inserção de fato dentro do mercado de trabalho naquilo que eu atuo, que é varejo, transformação digital e experiência do cliente. Depois do Grupo Pão de Açúcar, eu fui embora, fui para o Chile, fui estudar, fazer parte da minha universidade, da minha graduação por lá, e fui estudar engenharia comercial. E aí tive o prazer, de quando chegar lá, ser convidado por Federico Valdez, que era o reitor da Universidade do Desenvolvimento, a UDD Ventures, para começar um trabalho com desenvolvimento de novos negócios. Então lá acabei sendo professor e tutor de mais ou menos 30 pessoas para desenvolvimento de novos negócios, trazendo de novo o aspecto dos negócios dentro do mundo digital, que é o mundo físico e digital, que cada vez mais a gente vê em ascensão. Retornando para o Brasil, entrei no Grupo Gouveia de Souza, cuidando dos nossos eventos de varejo, tanto aqui na América Latina, cuidando inclusive do Latam Retail Show, que é o maior evento de varejo da América Latina, e também fazendo curadoria do Retail Executive Summit, que era um importante evento que nós tínhamos em Nova York. E foi muito incrível, porque a gente começou a desenvolver novos traços para o varejo, trazendo de novo as vertentes do empreendedorismo, o quanto nós conseguimos modificar o cenário do varejo brasileiro. E aí, logo depois disso, depois desse desafio, eu assumi, então, a gerência do projeto OmniStory, que era e foi a primeira loja integrada com todas as tecnologias do varejo latino-americano. A partir dali foi um boom, porque já sempre trabalhava e tinha trabalhado com projetos inovadores, mas desde então, igual ao OmniStory, de conectar todo o nosso cenário online, o nosso cenário físico em um único projeto, foi muito desafiador. E aí, a partir dali, recebi um convite de Vinícius Lages, que era o ex-ministro do Turismo e estava na Diretoria Nacional de Finanças do Sebrae, para compor o time do Sebrae Nacional. E aí topei o desafio, fui assumir a gerência adjunta nacional de relacionamento, cuidando aí dos 27 estados e do Distrito Federal, com toda a parte de macroarquitetura de canais, microarquitetura de canais e todo o redesenho de relacionamento e estrutura de atendimento. E foi aí que a veia do empreendedorismo ficou ainda mais forte, porque eu pude trabalhar na casa do empreendedorismo brasileiro, conhecendo de perto a história de tantas pessoas que transformam o Brasil. Afinal, são os grandes
negócios que muitas vezes dominam a massa, né, a massa financeira do nosso país, mas o nosso país por si só, a empregabilidade e a transformação da sociedade brasileira, ela é guiada de fato pelos pequenos negócios. E eu sou muito orgulhoso de ter um país tão diversificado, né, com tantos negócios, com tantas vezes e potenciais de negócio. E eu acho que cada vez mais nós temos que estimular as pessoas a fazerem isso, a talvez assumirem mais a rédea da própria carreira, seja no próprio negócio ou ser empreendedor também aonde quer que esteja. Uhum. Você falou de ser empreendedor, a veia empreendedora começou a aparecer, mas parece, se não me engano, que essa veia empreendedora começou desde que você tinha 4 anos. Você estava dando pitaco lá na loja do pessoal. Como é que conta para o pessoal aí, como é que foi essa história? Vamos lá, galera. A Brenda está descobrindo aqui a minha vida pessoal, mas vou compartilhar com vocês aqui. E, de fato, né, foi desde cedo. Eu tinha muita curiosidade. E, cara, minha mãe falava que eu não era uma criança normal. E eu nunca entendia isso. E curiosidade, sempre dei muita risada dessas histórias quando ela contava, mas eu estudava de manhã. E eu sempre acordava mais cedo do que os meus pais para ir para minha avó, que tinha uma venda, né, uma venda de bebidas, um bar, né, próximo a um banco, e na época de aposentados ficava cheio de gente. Eu adorava ver ela passando troco, vendendo, etc. E logo do lado tinha um grande comércio, um comércio que para uma cidade pequena é bem grande, comércio mais conhecido como Comércio da Dona Beatriz. Né? E ela, uma pessoa incrível, muito inteligente, nunca usava calculadora. E eu, desde pequeno, ficava observando aquilo, como que alguém consegue fazer cálculos mirabolantes sem calculadora. Foi aí que eu pedi, olha, Dona Beatriz, você vai ter que me ensinar, por gentileza, né, por livre e espontânea pressão, me ensinar a calcular tabuada como a senhora. E foi incrível porque antes de 4 anos e pouquinho, quase 4 anos, essa média, eu já sabia toda a tabuada decorada. E isso era incrível, porque cada vez mais eu fui me apaixonando pela área de negócios. E eu tinha uma programação, né, que era a programação preferida dos domingos, que quando nós estávamos no interior, era para ir para a loja de um primo meu, né, primo materno, ou ficar no comércio dos padrinhos da minha irmã. Né, o Daniel, que é o meu primo, e o Derneval, que é o padrinho da minha irmã, porque eu sempre queria saber o que acontecia por trás. Como funcionava a organização de um negócio, como funcionava a gestão dos empresários, dos empreendedores para com as pessoas, para com as equipes que eles tinham. Como funcionava aquela engrenagem de um negócio por trás, e aquilo sempre me chamava a atenção. Então, nos meus 7, 8 anos de idade, eu já estava nessas lojas do meu primo e dos padrinhos da minha irmã, fazendo campanha de marketing, montando kit para compras em datas comemorativas. E meus olhos enchiam de lágrima, de emoção, porque eu amava fazer aquilo. Então, eu nunca tive dúvidas daquilo que eu queria para a minha vida, que de fato era estar na área de negócios e ter essa veia empreendedora sempre foi muito gritante. Então, nunca tive muitas dúvidas daquilo que de fato viria para a minha vida profissional. Essa veia veio desde cedo. Falar em desde cedo quer dizer que você entrou na faculdade com 14 anos de idade. É, isso Como é mesmo. que você conseguiu esse feito aí? Na verdade, não foi um processo muito fácil, né? Até porque saí do Ceará com uma mochila nas costas, do interior do Ceará, de uma cidade bem pequena chamada Novo Oriente, que é a minha cidade natal, 399 quilômetros da capital, menos de 30 mil habitantes, mas uma cidade que eu tenho muito orgulho de ter saído de lá, até porque, infelizmente, ainda é a realidade do nosso sertão brasileiro, né, sertão nordestino, de perspectiva de futuro, às vezes, muito defasada. Né? E sempre que eu lembro disso, eu lembro de todas as pessoas que estudavam comigo, quantos amigos eu, infelizmente, já perdi, né, e já não estão mais conosco devido à falta de oportunidades. Mas eu saí dali com muito gás. Não foi fácil, porque entrar na faculdade muito cedo requer de nós uma responsabilidade muito maior, requer de nós um esforço redobrado, porque você tem que provar para as pessoas por que você está ali. Mas foi uma missão muito bonita. Foi uma missão muito bonita porque, apesar de muito novo, depois de um certo período de tempo, estava até contando a história agora há pouco no TED, né, que o professor no primeiro dia de aula, Fernando Malva, que foi um cara incrível, disse assim, cara, não pode ser verdade, você não tem essa idade. Eu tenho 14, vou fazer 15 anos. Cara, eu vou pegar seu RG. Ele foi na secretaria, trouxe o RG de volta para mostrar para a galera, de fato, a minha idade. Aquilo foi um pouco tanto como constrangedor. Mas depois daquele episódio, que tivesse algum tipo de dúvida ou curiosidade quanto à minha idade, depois daquele também não liguei mais, né? Você passa e depois você se acostuma com essa do tipo, porque você é novo demais, aí você tem que repetir meio que a mesma história. Depois de um tempo isso me incomodava, mas depois de um tempo eu comecei a sentir um pouco de orgulho disso, que na verdade não era uma culpa minha, não era um erro, né? Eu tinha que encarar isso como algo bom e positivo para minha carreira. Afinal de contas, não foi uma condução fácil. E depois de um período assim na faculdade foi incrível, porque apesar do aluno mais novo do curso de administração da Universidade de Guarulhos, né, que foi a escola que eu estudei lá em São Paulo, na faculdade, fui o primeiro aluno da graduação
a ingressar, né, num projeto de iniciação científica da área de negócio. Fui o primeiro aluno a ser monitor 3 vezes seguido. Fui o primeiro aluno a entrar no mestrado ainda com 19 anos, antes de terminar a faculdade também. Fui o primeiro aluno do curso de negócios a ir para o exterior, cursar parte da minha graduação lá. Então, ao invés de me sentir culpado por estar ali tão novo, eu passei a sentir orgulho dessa trajetória. E fui costurando um pouco isso e estou aqui, né? Estou trabalhando e direcionando um pouco essa minha carreira cada vez mais. Então quer dizer que com 19 anos estava entrando no mestrado, eu particularmente estava tentando descobrir o que eu ia fazer de faculdade ainda, né? Então você já adiantou aí sua vida um bocado, né? Pouquinho. Em relação ao empreendedorismo, qual a relação que você acha em impactar vidas e empreender? Brenda, eu acho que é uma pergunta muito interessante. Eu acho que a partir do momento que você decide empreender, a partir do momento que você decide se tornar um empreendedor, ao mesmo tempo você está criando um novo negócio. E esse negócio, no novo cenário que a gente está falando, a gente está falando de um cenário de um mundo VUCA, né, volátil, muito dinâmico e totalmente emergente. Nós estamos falando de um novo cenário de empreendedorismo. Então, empreendedores que desde então colocavam um negócio por si só, porque simplesmente queriam colocar um negócio, porque achavam que de fato era o melhor negócio, essas pessoas estão muito fadadas ao fracasso. Então, eu acho que é uma pergunta que anda lado a lado no novo estilo de mercado que nós temos. Nós estamos falando que são empreendedores que estão nascendo numa época em que o negócio precisa ter um propósito muito forte para ser conectado com o propósito dos clientes que estão buscando. Então, a partir do momento que eu penso num negócio sustentável, rentável, inovador, que vai atender uma parcela de mercado, que vai ser um novo negócio, que de alguma forma está atendendo uma necessidade também, né, do mercado em qualquer parcela ou segmento que esteja atuando. Eu estou, além de me tornando empreendedor e colocando um negócio que de fato pode ser um negócio de sucesso, eu também estou impactando vidas. Estou impactando vidas desde o momento do espaço físico onde o meu negócio está inserido e, ao mesmo tempo, estou também impactando vidas tanto na geração de emprego, tanto na geração de renda. Eu estou impactando vida, inspirando outras pessoas a também pensarem em novos negócios e estou gerando essa engrenagem do empreendedorismo, né, que é justamente da inspiração. Então, eu acho que anda lado a lado. Você pode tanto empreender como, ao mesmo tempo, impactar pessoas. E eu acho que essa é a nova veia do novo empreendedorismo, o empreendedorismo com propósito. Sabe, eu poderia dizer que o empreendedorismo que transforma, de fato. É um empreendedorismo além, né? Além. Não é só aquele tradicional, né? Perfeito. Onde você acha que as pessoas devem buscar inspirações para empreender? Qual seria a melhor fonte de inspiração para você? Eu acho que, na verdade, é um conjunto de fatores, Brenda. Vai depender muito do negócio, vai depender muito da ideia, vai depender muito de que tipo de ideia e negócio essa pessoa está pensando em empreender no momento. Nós temos vários tipos de pessoas que são inspiradoras, pessoas que foram bem-sucedidas, que começaram como pequenos empreendedores, e às vezes a gente não precisa sair muito para longe. Às vezes numa cidade como Vitória da Conquista, eu não tenho dúvidas e tenho certeza de que tem empreendedores de sucesso. Eu acho que a melhor forma é o próprio futuro e potencial empreendedor olhar no entorno e verificar o que de prático tem ali, em que tipo de inspiração você pode seguir ali. Não adianta, às vezes, você falar, pelo menos na minha concepção, vou colocar um negócio e estou indo lá em São Paulo, me inspirar num cara que colocou um negócio em São Paulo, que eu não sei se vai ser um negócio adequado, ou vantajoso, ou rentável aqui em Vitória da Conquista. Então, acho que a melhor forma é conhecer o cenário local, conhecer os empreendedores de sucesso, aí depois sim, um segundo passo, conhecer negócios inovadores, negócios que de fato despertam interesse, despertam protagonismo e despertam propósito, e ao mesmo tempo procurar pessoas que têm histórias de vida de fato inspiradoras, porque nós estamos falando que nós precisamos de ideias que sejam rentáveis, como nós estávamos falando, e de ideias que ao mesmo tempo transformem vida e transformem também pessoas. Então, aquele empreendedor que já nasce empreendedor, ele precisa também ter uma visão muito forte de liderança. Então, tanto nos processos é interessante conhecer, tanto na liderança, assim também como na gestão. Por que eu toco muito na gestão? Porque pelo menos 65% dos empreendedores a cada 2 anos no Brasil fecham as portas. Ou seja, eu estou falando que eu vou nascer hoje e a probabilidade de eu fechar em menos de 2 anos é de até 65%. São dados do Sebrae, são dados atuais que estão no Data Sebrae. Então isso é muito preocupante. E às vezes as pessoas se lançam num negócio querendo investir o seu próprio capital. E eu acho que quem é potencial empreendedor tem que valorizar muito o seu capital de giro que conseguiu juntar. Afinal, é um dinheiro sofrido, é um dinheiro suado. E para a gente poder ir para uma próxima etapa, para poder investir, acho que tem que pensar bem. Então, nós temos cenário local, nós temos pessoas inspiradoras que deram certo no entorno, nós temos histórias de sucesso a nível nacional, a nível mundial, nós temos cases de sucesso.
Então, eu acho que é uma construção de vários fatores. Quando você fala em conhecer o negócio local, eu me recordei muito do nosso Papo Empreendedor, né? Que legal. Justamente a gente tentando trazer para o pessoal daqui da região quem são as pessoas que estão por trás ali da nossa cidade, né? Que é mais importante do que a gente ver o pessoal de fora é ver quem está aqui dentro, né? Perfeito. Então, eu me recordei muito, fiz essa associação aí do nosso Papo Empreendedor. Que legal. Como você citou na sua palestra do TED, você carrega consigo 9 aprendizados. Eu vou citar cada um deles e conforme eu for citando, você comenta um pouquinho sobre cada um, o que eles são para vocês, certo? Vamos fazer um bate e volta. Você comenta... De frente você com Brenda. De frente com Brenda. Você comenta e eu comento alguma Pronto. coisa, certo? Perfeito. Observação. Empatia, abertura e admiração. Saber olhar e saber ouvir, porque a observação não é somente com os olhos, né? A observação vai além. A observação é sentir, a observação é ver, a observação é escutar. Curiosidade. Não se contentar com um sim ou com um não. Acho que sempre atrás de uma resposta existe uma lógica, existe um raciocínio. Mais do que a resposta final, entender a jornada. Né? Mais do que o objetivo e a chegada final, entender o caminho que a gente está percorrendo. Propósito. Construção. Eu acho que mais do que achar um propósito, a gente tem que criar e construir. Propósito é algo maior, está além de um objetivo. Responsabilidade. Disciplina. Simples assim. Autoconhecimento. Sequência, continuidade e infinidade. Porque eu acho que quanto mais a gente se conhece, menos a gente se conhece. Acredite em algo. Não tenha medo de si, sabe? Eu acho que você não pode ter medo daquilo que você carrega dentro de você. Aquilo que tiver errado, que não te completa, tira. Seus valores a gente pode cocriar, recriar, projetar, definir, mas a gente tem que acreditar naquilo que de fato constrói a gente como ser humano e como profissional também. Confiança. Leveza. Acho que quanto mais a gente confia, quanto mais a gente se conhece, porque é por isso que eu falei do autoconhecimento atrás que você comentou, quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente confia. Óbvio que a gente tem medo. Medo existe, medo vem, mas tem duas formas. Ou a gente encara como um fardo, ou encara como uma oportunidade. A confiança passa por cima do medo. Reconhecimento. Reconhecer o que é bom e reconhecer o que também não é tão bom em nós mesmos. E saber dar 2 passos para trás para poder impulsionar depois. Exponencialidade. Pensar grande, sabe? Pensar além. Pensar mais do que um negócio. Pensar em impactar mais vidas. E qualquer decisão que você for tomar, né? Se for empreendedor ou se estiver pensando em empreender, ou uma ideia inovadora de negócio, se a sua decisão não for impactar vidas positivamente, e se você quer estar visando só o lucro, dê 2 passos para trás. Show de bola. Eu acho que você acabou de criar um novo quadro aqui para o Papo Empreendedor. Nós vamos utilizar várias vezes esse Muito de bom. frente com Brenda, que foi bem legal. Vamos falar agora sobre livros. Perfeito. Qual livro você considera necessário para todo empreendedor? Um livro essencial. Boa pergunta. Na verdade, eu tenho vários livros de cabeceira, mas eu diria que não só para o empreendedor, mas para o ser humano e para aquele cara que está cheio de ideia, está cheio de inovação, existe um livro que ultimamente eu tenho lido ele 2 vezes. Já reli, estou relendo de novo. Se chama O Poder da Transformação. E é de uma monja Coen. Não tem nada a ver com o negócio. Mas eu acho que quando a gente se adapta à transformação, e eu não estou falando da transformação só do ambiente externo, eu estou falando da transformação pessoal, individual, a gente está preparado para qualquer desafio. A partir do momento que eu me acostumo com o mundo que a gente está inserido, de transformação digital, de transformação cultural, andando numa velocidade da luz, e eu aceito a transformação minha e do coletivo e das pessoas que estão perto de mim, eu estou pronto para qualquer desafio futuro que venha pela frente. Para você, quais são os maiores erros que as pessoas cometem quando estão empreendendo? Pensando um pouco, não só pensando na teoria, mas pensando na prática, né, atuando com negócios todos os dias, acho que a primeira é achar que sabe de gestão sem saber e atuar no achismo. Nós precisamos de mensuração, nós precisamos de números, nós precisamos de qualquer tipo de dado que me traga informação para eu tomar decisão. Gestão não é só uma diversão, gestão é responsabilidade que nós estávamos falando, principalmente com dinheiro próprio. Então, achar que sabe gestão e querer se meter no negócio sem conhecimento, qualquer conhecimento prévio, eu acho que é um dos maiores erros. Um segundo erro do empreendedor, até para aqueles que já estão consolidados no mercado,
a falta de gestão de uma equipe, a falta de conhecimento mínimo de liderança e de gestão. E aí nós já estamos falando de uma era em que nós estamos dizendo que nem o gerente antigo não funciona mais, que aquele líder antigo também não funciona mais. E aí nós temos uma visão chamada de dirigente, um tipo de definição para o novo líder, para o novo gestor, trazido pela BTA, que é uma das principais consultorias de negócio aí do Brasil, que você tanto tem que ser líder como tem que ser gestor. Então, é empreendedor, tem alguém que trabalha com você, saiba que está administrando uma vida. E muitas das pessoas que às vezes trabalham no pequeno negócio como funcionário são pessoas frustradas porque o empreendedor não entende o mínimo, não tem o mínimo de empatia às vezes para lidar como líder. Acha que está pagando salário, estou pagando seu salário, estou te dando um emprego porque a cidade às vezes, numa cidade menor não tem nada para você trabalhar, você tem que agradecer. Não é assim. É gestão de gente, é gestão de ser humano. Nós estamos falando de um pequeno negócio, de às vezes alguém que está do teu lado, que pode fazer com que você expanda o seu negócio. E eu acho que um terceiro erro é a falta de adaptação do próprio empreendedor no cenário atual que nós estamos. As pessoas ainda não conseguiram lidar muito com a velocidade. E eu acho que às vezes, eu acho que eu tenho uma ideia super inovadora, mas eu nunca busquei nada sobre ela. Então, às vezes, o que você pensa que é inovador, talvez não seja mais. Talvez seja legal rever e reinovar e co-criar novamente aquilo que você achava que era muito inovador. E você, conhecendo alguns cenários internacionais de empreendedorismo, você acredita que o Brasil é um país bom para se empreender? Eu acho que, sem dúvida, eu acho que uma das maiores riquezas, na verdade, do nosso Brasil é justamente essa diversidade cultural. Nós estamos falando de demograficamente, geograficamente e tanto de perfil de consumo de um país totalmente distinto. Eu estou falando que o potencial de empreendedorismo do Nordeste, sei lá, de um pequeno negócio, que seja com turismo, que seja com a fabricação artesanal, às vezes é totalmente diferente do pequeno empreendedor de São Paulo, do Sudeste ou do Centro-Oeste. Então, nós temos muito a crescer. Nós temos muito a crescer como nação. E eu acho que o empreendedorismo é um dos carros-chefes que mais vão fazer transformar o nosso país. Nós precisamos cada vez mais de incentivo por parte do governo, por parte do Estado. Nós precisamos tirar um pouco da burocracia dos papéis do nosso país. Para ser empreendedor hoje no nosso país é sofrido. Por mais que nós tenhamos oportunidade, é sofrido. Eu acho que nós temos avançado, gradativamente, mas ainda temos muito a evoluir. Então, tirar um pouco dessa burocracia do próprio empreendedor e ajudar. Desde o risco, desde a formatação do negócio, para que, de fato, nós possamos integrar isso como desenvolvimento social. Eu acho que o social ele só é desenvolvido com essa balança e com esse equilíbrio. Estou falando de algo mais liberal, tanto na economia como no social. E eu acho que o empreendedorismo é um dos carros que vão transformar o Brasil. E eu acho que nós, enquanto brasileiros, precisamos enxergar o potencial que nós temos enquanto empreendedores ou futuros empreendedores. Mas eu acho que nós só vamos, de fato, conseguir enxergar quando um pouco dessa burocracia for saindo de cena e a gente perceber que tem mais espaço para atuar. E para finalizar, qual conselho você daria para um grande amigo que está começando a empreender agora? Um conselho que você diria que seria essencial? Boa. Eu vou olhar aqui no fundo dos olhos dos nossos amigos que estão assistindo e eu acho que se você está começando a pensar agora, quer empreender, está com uma ideia de negócio inovador, está pensando em colocar o seu próprio negócio, a partir de agora, dê um passo, dê uma pausa, antes de fazer qualquer investimento. Veja um pouco da área de atuação ou da vertente do mercado que você está pensando em atuar. Pesquise, investigue, verifique se de fato o mercado de consumo está acompanhando aquilo que você está pensando. Coloque o material no bolso, concilie teoria, mas concilie também prática. Faça testes. Antes de colocar qualquer negócio em prática, planeje. Planeje e não só planeje. Coloque isso numa linha de produção. Produção da própria ideia, que nós chamamos desse próprio planejamento. Coloque na linha e verifique se de fato faz sentido aquilo que você está querendo fazer agora. Faz sentido, tem potencial de ser rentável, tem potencial de propósito, enxergou o propósito, tem oportunidade de crescimento, de impactar vidas. É isso. Adianta, vai para cima. Todo final desse quadro a gente tem a pergunta polêmica. Aí eu vou te perguntar, você vai escolher entre uma coisa e outra e justificar o porquê da sua escolha. Perfeito. Você disse que uma das coisas que move você hoje é ajudar pessoas sem cobrar nada por isso. É uma das coisas que você faz com paixão, sim, com amor. Se fosse para você escolher entre nunca mais ajudar ninguém ou cobrar para fazer isso, o que você escolheria e por quê? Eu acho que são duas situações. Primeiro, eu gosto muito disso, e isso de fato eu faço por propósito,
mas não cobro nada, principalmente em relação às consultorias, a palestras, oficinas, workshops com estudantes, né, e em pessoas em situações vulneráveis. Eu estou falando que, às vezes, no final de semana, eu pego amigos e vou para a periferia, eu vou para a favela, eu vou para lugares que uma pessoa de gravata e paletó não anda, porque é muito perigoso, e eu faço isso com amor. E isso eu tenho certeza que não vou cobrar nada. Mas, ao mesmo tempo, no meu lado profissional, as palestras e algumas coisas que eu faço, sim, eu cobro porque, de fato, é a minha profissão. Mas acho que se colocasse assim num peso, né, entre você Nunca mais prefere fazer, nunca mais fazer ou cobrar por aquilo, eu preferia não mais fazer. Porque eu acho que se nós estamos praticando a empatia, e se eu estou fazendo isso de fato por amor e porque eu amo fazer isso, e são pessoas que saem de condições tão vulneráveis, que não têm acesso a uma escola, uma educação digna. Eu estou falando de pessoas que nunca ouviram o nome empreendedorismo. Eu estou falando de pessoas que têm pais em casas, que às vezes não têm uma base familiar, que não conseguem direcionar o mínimo de carreira, que não conseguem falar do mundo aqui fora, que não tem amor dentro de casa. Então, eu acho que o primeiro passo é eu enxergar isso. E não faz sentido cobrar por isso, se é o meu propósito de vida. Então, acho que daria uma pausa e deixaria de fazer, ao invés de cobrar. Ângelo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui compartilhando um pouco da sua história com a gente. Eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar em sua história. Então, muito obrigada mesmo por ter aceitado estar aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado desse papo. Com certeza, Brenda. Obrigado pelo convite. E foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês gostem do nosso papo, né? E sigam, né, o Papo Empreendedor nas redes. Né, se inscrevam no canal, né, dê o like, olha o sininho de alertas, olha as notificações aí, né, porque eu acho que é muito bacana esse tipo de conteúdo de pessoas que se dispõem a ajudar o próximo e transformar vidas de forma gratuita, como algo a mais, como além do nosso trabalho, como além das nossas profissões, é sempre um trabalho que tem que ser valorizado. Então, não custa nada você olhar, você se inspirar e, ao mesmo tempo, compartilhar esse tipo de conteúdo. E até a próxima, é um prazer estar com vocês. Você está melhor que eu na propaganda do YouTube, mas eu vou continuar dizendo que esse foi mais um episódio do Papo Empreendedor. Toda quarta-feira no nosso canal, curta, compartilhe, envie para os seus amigos. Meu nome é Brenda Novaes e se eu ajudei a melhorar pelo menos 1% do seu dia, eu já cumpri com o meu objetivo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.